Salve, salve! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a dica é sobre as esferas sancionatórias na Lei 8.112 de 90, regime disciplinar. Vem para cá. Imagina você que o servidor pisou na bola, que o servidor praticou um ato ilícito. Bom, Barbieri, quando ele pratica um ato ilícito, o que pode acontecer? Ele pode responder na esfera civil, pode responder então na esfera civil, pode responder na esfera penal, e ainda existe a possibilidade dele responder na esfera administrativa, um processo administrativo disciplinar, por exemplo, esfera administrativa. Então agora vamos ver todos os desdobramentos que podem surgir na sua prova. Primeira questão, qual é a regra? A regra é que nós trabalhamos com a autonomia e independência, das esferas sancionatórias. Aí você pensa, Barbieri, quando nós trabalhamos com a autonomia determina o quê? Cada esfera, cada processo caminha pelas próprias pernas. O processo civil vai caminhar e não precisa esperar o processo administrativo, nem o processo criminal e por aí vai. Então, cada um caminha por si só. E a independência é o resultado de um não interfere no resultado do outro. Isso é regra. Cuidado, que aqui, por exemplo, tem uma pegadinha. Eu disse autonomia e independência. Muitas vezes o examinador coloca interdependência. Não existe interdependência, é independência. Porque se falássemos de interdependência, uma esfera estaria atrelada ao resultado da outra. E não é isso que acontece. Aí você fala, na esfera civil, o que pode o servidor responder? Ele pode responder tanto pela ação quanto pela omissão. Então, um ato comissivo ou um ato omissivo. Utilizando-se de dolo ou culpa. Então pode ser com dolo, vontade livre e consciente da prática do ato, ou de forma culposa. Na esfera penal, ele pode responder por um crime ou por uma contravenção. Perfeito. E ainda, na esfera administrativa, a responsabilidade civil administrativa, a mesma coisa, ato omissivo ou comissivo. Então pode ser uma ação, como também pode ser uma omissão. Aí você deve perguntar, Barbieri, mas ele sempre responderá nas três esferas sancionatórias? Sempre não. Depende do caso concreto. Então, se nós estivermos diante de uma situação em que o servidor praticou um ato de alta reprovação, aí a tendência é que nós tenhamos o quê? Uma concretização de mais de uma esfera sancionatória, mas cuidado, isso não é regra. Então o caso concreto determina, sempre lembrando do princípio da proporcionalidade, ou seja, para aplicar a sanção deve ser sempre proporcional. Nada de falar não, sempre responde nas três esferas ou sempre responde em duas. Não sabemos. Vai depender do caso concreto. E o caso concreto é que nos dará, então, se é uma, se serão duas ou três. Mas até aí, beleza, nenhum problema. A regra é essa mesmo. Autonomia e independência. Tem bis em idem? Se eu aplico mais de uma esfera sancionatória, existe alguma injustiça? Não falamos de bis em idem. Agora, o que tem que tomar muito cuidado é justamente com a exceção. Pode uma esfera vincular a outra? Pode. Cuidado. A esfera penal pode vincular a esfera administrativa. Olha só, a esfera penal pode vincular a esfera administrativa. Quando? Quando na esfera penal ocorrer uma absolvição. Aí você pergunta, toda e qualquer absolvição? É isso que muitas vezes a prova coloca. Toda e qualquer absolvição na esfera penal vincula a esfera administrativa. Não. Somente a absolvição por inexistência de materialidade, não existiu o crime,
ou por negativa de autoria. Então, uma absolvição por inexistência de materialidade, não existiu o crime, ou então uma absolvição por negativa de autoria. Não foi o servidor que está sendo processado o seu autor. Não foi ele que praticou o crime. Aí sim, sendo absolvido em uma das duas hipóteses, gera vinculação da esfera administrativa. Aí você pensa, então, pera lá, Barbieri, se a prova coloca que o servidor foi absolvido por ausência de provas na esfera criminal, vincula a esfera administrativa? Não, não vincula, porque a ausência de provas não é inexistência de materialidade nem negativa de autoria. Ah, o servidor foi absolvido no indúbio pro réu, né? Na dúvida absolve o réu. Vincula a esfera administrativa? Não também. Muita cautela. Só vincula a esfera administrativa nessas duas hipóteses, uma absolvição por inexistência de materialidade ou por negativa de autoria. Perfeito? Dá uma olhadinha o que diz a 8.112. Cuidado aqui com uma pegadinha. Artigo 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Beleza. Aí você vem aqui no 126, 125 diz: as sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Então nós podemos aplicá-las em conjunto e são independentes. Já falamos. Agora olha o 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Percebeu que só falou da responsabilidade administrativa? Não está dizendo da esfera civil. O legislador esqueceu a esfera civil. Ele está falando, olha, na esfera administrativa existirá a vinculação pela esfera penal quando? Quando na esfera penal ocorrer uma absolvição por negativa de autoria ou inexistência de materialidade, o servidor administrativamente não poderá ser punido. E o caso clássico é que na esfera administrativa ele foi demitido, tempos depois é absolvido na esfera penal numa dessas duas hipóteses, não existiu o crime ou ainda que o crime tenha existido não foi o servidor o seu autor, e aí é óbvio que gerou vinculação. Se ele foi demitido administrativamente, anula-se o ato demissional e ele volta aos quadros da administração com direito à indenização pelo tempo que ficou fora. Isso é o quê? Isso é reintegração. Por isso, tá? Por um rigor técnico, eu coloco para você que a esfera penal vincula somente a esfera administrativa, nos termos do artigo 126 da 8.112. Mas vamos para frente. Depois de visualizar esse quadrinho, vai cair na sua prova mais cedo ou mais tarde, tem 8.112, isso aqui é sempre um tema muito provável de cobrança. Eu quero lhe mostrar uma pergunta pegadinha, vem para cá. Pergunta do CESP, TJDF 2015. As sanções penais, civis e administrativas são independentes entre si. Até aqui, verdadeiro. O que justifica a eventual responsabilização civil e administrativa do servidor, mesmo quando absolvido criminalmente pela ausência de autoria. Opa, se ele foi absolvido na esfera criminal porque não foi ele o autor, ele não pode sofrer responsabilização administrativa. Lembra? Acabamos de falar. Então aqui a questão está equivocada. Por quê? Porque o artigo 126 da 8.112 assim determina. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal, que negue a existência do fato ou da sua autoria. Ah, então por isso que quando diz da esfera civil, nem vamos discutir com ela, porque o artigo 126 não trabalhou com ela. Falou somente entre a esfera criminal e a esfera administrativa. Então, cuidado com isso aqui, é uma das possibilidades de cobrança. Você que está estudando para o INSS, você que está estudando para o IBGE, olha lá, questão equivocada. Então, muita cautela, 8.112, do artigo 116 e seguintes, eu vou lançar várias dicas, várias revisões, porque regime disciplinar é um mundo de possibilidades de cobrança em prova, tá bom? Fica com Deus, ótimos estudos, dá uma olhadinha aqui embaixo, o nosso site já estará no ar, um montão de conteúdos, um montão de aulas para nós estudarmos em conjunto. A gente se vê, até lá!